Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, hoje eu trouxe um episódio especial, um episódio que muita gente pediu há muito tempo pra fazer de novo. Então tá aqui, vou trazer de novo pra vocês. E antes de começar ele, eu queria agradecer a todo mundo que vem aqui, comenta lá no Spotify, comenta no YouTube, comenta em qualquer lugar, comenta lá no Instagram também. Gente, é muito bom ler o comentário de vocês. É muito bom saber o feedback de vocês sobre o que tá acontecendo. Então façam mais isso, porque realmente eu preciso ler pra fazer acontecer, tá bom? Queria também, antes de tudo, agradecer os patrões, que são os que fazem o podcast ser possível, fazem ele acontecer, fazem ele continuar existindo. São realmente os patrões. Então assim, patrões, realmente, muito obrigado. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse e ver o melhor plano pra você, tá bom? Agora, chega de papo. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo do Terror. Sobre o Mundo Terror. Então, gente, olá, tudo bem com vocês, todo mundo? Eu vou provavelmente cortar isso aqui, é só para mesmo ter, ter como referência. A gente tá aqui hoje com a Rafaela. Rafaela, por favor, diga um oi pra galera. Olá, galera. Muito bom, muito bem. Digo olá pra galera. Olá, galera. Bem expressivo. Para demonstrar a minha personalidade já no início. Olha aí, de cara. Galera, pra quem não sabe, a Rafaela tá aqui pra contar umas histórias pra gente. Então, essas histórias são reais. Eu não ouvi quase nada do que ela me contou, ela meio só que passou por cima, porque eu queria realmente aqui ouvir na íntegra junto com vocês. E assim, eu já falei demais e eu quero que a Rafaela me conte aí, me dê um contexto e pode meter ficha, Rafa. Pô, pra falar a verdade, eu acho que eu só te contei a última e assim, eu passei muito por cima mesmo. Então, Provável, sim. então vamos lá. Vamos tirar da ordem cronológica, então. Vou começar contando por essa que eu já te contei, né? Sobre o lugar onde eu trabalhava até pouco tempo atrás. Então, eu moro numa cidadezinha, assim, bem do interior. E a casa onde eu trabalho, né? Onde é o escritório onde eu trabalhava, eu tenho que corrigir. E aí, lá é o seguinte, morava uma família, e essa família tinha vários empregados, era uma casa que se dividia em várias outras casas. E num belo dia, essa casa foi vendida para o dono do meu escritório, do antigo escritório. E o que acontece? Trabalhando lá durante um tempo, principalmente durante a pandemia, onde eu trabalhei lá sozinha, eu via a figura de uma mulher, que ela estava vestida de marrom, com cabelo molhado, né, andando, e ela saía de um ponto muito específico, de trás da casa, mas ela passava em frente à minha janela, que ficava no térreo, e ela ia em direção à piscina e parava. Obviamente, eu tava na pandemia, era uma casa muito grande, a primeira vez que aconteceu, eu tava sozinha. Eu falei assim, coisa da minha cabeça, tô assistindo filme de terror demais, vou parar por aqui. Beleza, passou mais um tempo, passou um mês, passou outro mês. E aí eu continuei vendo. E quando eu voltei, quando o pessoal voltou, né, no final da pandemia já, a trabalhar presencial, eu comentando com uma das minhas colegas de trabalho, ela falou assim, nossa, mas eu já vi ela também. E essa menina trabalha comigo vai fazer uns 5 anos, né? Ela trabalha lá bem mais tempo. E aí eu falei, meu Deus, nossa, que estranho, né? Engraçado, um eco. Aí segui a vida. E aí outro dia, eu conversando com a ex-caseira, que ainda mora lá, ela falou, né? Tranquilo, essa casa aqui era muito diferenciada, né? Tinham várias famílias. Ela contou toda a história da casa e falou que a filha do dono, né? Ela estava brincando uma vez perto da piscina e ela não sabia nadar e ela caiu dentro da piscina e ela estava sozinha na casa e ela faleceu ali. E eu descobri essa história nesse momento, assim, sabe? Super tranquilo, E eu momento falei descoberto. Ai, que bom! Eu tô trabalhando. Então, assim, já imaginava que a casa podia ser mal assombrada, mas quando eu
assimilei, tipo, 1 e 1. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero ir embora. Por favor, pai, venha me buscar. Nossa E senhora, essa... cara, deve. Imagina só, tipo. Não, e o tempo que você ficou sozinha lá, voltando atrás pra imaginar, meu Deus do céu, não dá não. Não, imagina, não, e assim, era uma casa que por dentro ela ainda tinha um acabamento de madeira. E tinha uma escada, assim, de madeira, sabe? Tipo, que ia pro segundo andar, onde ficava tudo escuro, porque ninguém tava lá. E aí eu tinha que fechar, às vezes, apagar essas luzes e fechar a casa. Cara, era um terror atrás do outro. Eu ficava, assim, desesperada. Eu imagino só a madeira estalando da casa, sabe? Sem motivo nenhum, tá sozinha lá, a madeira. Eu não escutava. Eu tinha comprado fone de ouvido pra trabalhar. Eu passava o dia inteiro de fone de ouvido pra evitar ruídos que eu não queria escutar. Muito bom, é uma ótima prática. Mas me conta, a tua Assim, teoria de que a mulher, que a moça que você vê seja a menina, que seja a mãe, você tem alguma teoria pra gente? a minha teoria é que, né, pra mim, chega a ser tipo assim, óbvio, né, porque conhecendo a história mais a fundo, é porque eu não compartilho os outros detalhes da história, porque é muito pessoal daquela casa e eu acho que não me sentiria à vontade. Uhum. Mas é que é a menina, né, e ela por ter falecido sozinha, né, não ter tido ninguém pra resgatar ela na hora e tal, que ela vive nesse eco, porque, sei lá, tá perdida ou alguma coisa do tipo, né. Entendi. E você acha que o caminho que ela faz todo dia, que você vê de vez em quando, você foi o caminho que ela fez naquele dia, então? Eu acho que sim, porque assim, tinha a... É porque não tem como eu mostrar visualmente, né, Uhum. pra ninguém. Mas o caminho que ela faz especificamente era de uma das casas que ficava dentro desse terreno, em específico, a porta Uhum. da frente, e é a parte do jardim que sai da porta da frente e vai até a piscina. Uhum. Então, Eu assim, vi, gente, eu só pra na quem... minha. Pode falar. Ah, você viu, né? Eu te Eu mandei o vi, não, vídeo. a Rafaela me mostrou o vídeo, gente, assim, é um lugar lindo, a piscina ali também linda, Grandona, né? grandona, assim, parece tipo aquelas casas de novela da Globo, tá ligado? Sim, incrível lugar. Só que a piscina não funciona, né? Tá desativada, Rafa, por causa disso, Tá né? desativada desde então. Desde Desde então. então, né? Então, assim, eu O... queria mergulhar lá, mas melhor não. Não, assim, a gente às vezes até tinha vontade de mergulhar lá com ela vazia mesmo. Olha aí, ó. Tão legal que ela trabalha lá. Ai, meu Deus, sabe o Imagina. podcast Bruno Cota? Não vou contar pra ninguém, gente. Não vou contar pra ninguém. Ninguém, pelo amor de Deus, não façam chegar no meu ex-patrão. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Então, beleza. Temos a moça da casa. O que mais, Rafa? Nossa, não tiver. Tem aqui no prédio onde eu moro, Uhum. é um outro eco, eu acho, porque esse aí eu só vi uma vez. Né? Certo. E assim, tinha mais uma pessoa comigo e também viu. Eu moro num condomínio que é uma grande rampa, e nessa grande rampa tem vários prédios, né? São 7 blocos aqui. Uhum. Aí eles são distribuídos em cada margem dessa rampa. E eu moro no último bloco, que é de frente pra rampa, né? E aí Certo. eu subindo. Estávamos eu e meu namorado subindo. E aí, desde que a gente entrou no prédio, a gente viu um senhor carregando sacola de compra pesada, né? Aquela sacola de compra pesada. Uhum. E ele foi andando até o bloco 5, eu acho, que é um dos blocos antes do meu. Certo. E ele entrou no hall do prédio, né? Que assim, tem um corredor do lado de fora, e aí você entra no hall do prédio. Só que o que aconteceu? Quando a gente passou, a luz do bloco 5, que fica do lado de fora, não acendeu. Então, assim, não tinha como uma pessoa ter passado ali, porque ela se acende por movimento. Uhum. E aí eu parei, eu virei, e aí o meu namorado perguntou, pô, você viu isso? Eu falei, vi. E a gente ficou olhando pra dentro do bloco 5, e assim, nenhuma das luzes acendeu. Nenhuma das Nossa. luzes de sensor de movimento acendeu. Ou era um senhor muito bem elástico, assim, muito bem incógnito, ou não. Não, ninja, né? Pois é. Ai. Ninja, nível máximo. Essa foi a única vez que você viu ele lá? Foi porque assim, eu normalmente subo na pressa, né? Então, Uhum. assim, eu não ligo muito pra
pra ver essas coisas. Apesar de ver bastante, de ser bem recorrente na minha vida, Eita. eu finjo que nada tá acontecendo 90% do tempo. Muito E bom. essa vez, só porque ele virou e falou: você viu isso também? Aí eu falei: eu vi. Dessa vez em específico eu vou falar que sim, porque alguém não tá achando que eu tô louca. Não, eu ia achar, meu Deus, tô doida, tô ficando maluca. Nossa, imagina. O Não, que e mais? assim, Papai... não, detalhe, aqui no bloco 5 faleceu um moço caindo da janela do apartamento. Nossa. Eu não sei Bloco porquê. 5 tem boas histórias. Nesses lugares. É bom que tem boas histórias, é ótimo. Eu vou pro acampamento ficar contando histórias de terror. Apoio, hein, galera. Acampamento sobre o mundo, queremos fazer acontecer, hein? Vamos fazer. Vamos fazer Fazendo a acontecer. Ilha Rafa. Mágica. O que mais? Vai contando pra gente tudo aí, Ai, compartilha não, essas pera, histórias. tem muita. Eu Tem sei. essa. Nossa, eu falei, né? Uhum. Ai, tem a da dona. Corta o Ai, nome meu dela, Deus. pelo amor de Deus. Tá bom, Bipa. dona P. Por aí, cortei aqui, gente. Ela. Quando eu saí de casa com meus 20 aninhos, assim, eu fui morar na casa de uma senhora, porque ela tava alugando um quarto e pra mim era super barato, tipo, era R$400 na época. Uhum. Aí eu falei, pô, super, né? Meu momento. Saí de casa, quebrada, vou pra essa casa. Vou brilhar. Vou brilhar. Fui pra casa da moça. E aí, fiquei num quarto, né, que ela tava alugando, um quarto com cama de casal, um armário bonitinho, assim, novinho, tudo super limpo, tudo super arrumado. Uhum. Aí a minha mãe foi comigo nesse primeiro final de semana pra arrumar minhas coisas e tal, e ela acabou dormindo lá. Aí, no meio da noite, né, a gente tava dormindo numa cama de casal, minha mãe de um lado e eu do outro, eu senti alguém me abraçando. Nossa. Aí, o que eu fiz? Eu falei, minha mãe, né, vou virar pra ganhar um aconcheguinho, aquele, já assim... Costelinha. Pô. Virei pro lado, ainda sentindo aquele abraço gostosinho, virei. E a minha mãe estava virada de costas pra mim. Aí eu parei assim na cama e pensei, meu Deus, o que foi isso que me tocou? A porta do quarto estava fechada, trancada, não tinha ninguém ali dentro, não tinha como ter entrado. Aí eu falei, tá bom, respira, só mais um caos. Foi só um sonho. Foi só um sonho, vamos que vamos. Beleza, minha mãe foi embora. E eu fiquei morando na casa com essa senhorinha aí umas 2 semanas, até o momento em que ela resolveu viajar com a família dela, ia visitar um parente e tal. Aí ela falou, cuida bem da casa. Eu falei, não, pode deixar, vou ficar aqui, vou ficar de boa. E aí logo na primeira noite, que eu dormi na casa sozinha, eu acordo no meio da madrugada com alguma coisa. O meu gato tá fazendo sonoplastia. Com alguma coisa assim, tipo, chamando a minha atenção, sabe? Tipo, acorda, aquela zona de perigo. Acordei. E no que eu acordei, eu vi um negócio, tipo, preto saindo de cima de mim e indo pra cima do armário. Coisa boa. Coisa gostosa, assim, maravilhoso. E aí eu lembrei, assim, tipo, né, que sempre me falavam sobre esse tipo de coisa, esses espíritos obsessores, tal, aquelas coisas todas, né, que a gente que gosta de coisa de terror, a gente tá ligado nisso. Sim, Spooky Houses aí pra isso. Exatamente. Spooky Houses, eu tenho uma casa pra contar pra vocês vão ganhar um dinheiro nessa casa, bicho. Meu Deus. Aí tá, né, Rafaela já meio acostumada com isso, seguimos a vida, vamos que vamos. Eu fingindo plenitude. Acordei no dia seguinte, era final de semana, ia ficar em casa e tal. Aí chamei o meu melhor amigo e falei, cara, vamos lá, porque eu faço um almoço, tô aprendendo a cozinhar, então você vai ser minha cobaia. E aí a gente viu um filme e tal. Aí chamei mais outros 2 amigos também. Só que ninguém foi. Nossa. E assim, aí a gente almoçou, foi ver o filme. E aí teve uma hora que eu falei, vamos ali no quintal. Aí ele falou, não, vou ficar aqui. Aí ficou sentado no sofá. E detalhe, a sala é toda de vidro. Nossa. E ela dá diretamente para o quintal. Então tudo que acontece no quintal, você vê de dentro da casa e vice-versa.
Aí eu fui pro quintal, taranã, taranã, e esse meu amigo foi logo depois. E eu falei, pô, cara, tu deixou a TV ligada, ela vai brigar comigo porque a conta de luz tá muito alta, tá? Voltei, desliguei a TV e voltei pro lado de fora. Aí ele falou assim, cara, então, eu não desliguei porque tinha alguém assistindo. Falei, não tem ninguém aqui. Fica tranquilo. A casa tá limpa. Assim, eu já tinha passado por tudo e tava falando, não, pode ficar tranquilo, tá tudo bem, vai ficar tudo de boa. Repetindo pra si mesmo até acreditar. Exatamente. Aí ele falou isso, eu falei, não, tá de boa. Ficamos ali fora mais um tempo e aí eu voltei pra cozinha pra lavar a louça. E assim, a gente tava na cozinha, a gente tava falando groselha pra variar. Uhum. E eu tava lavando a louça e eu comecei a escutar uma sineta tocando. Nossa. E tipo assim, a sineta que tava tocando, eu já reconhecia há um tempo, porque era do meu chaveiro, que tava na porta de entrada. E era tipo uma bola 7, assim, da vida, sabe? Era uma bolinha que tinha uma sinetinha, só que era pesada. Certo. Aí eu falei assim, gente, não é possível, tá tocando a sineta a essa hora. Aí eu fui lá, olhei, a sineta parou de tocar, ok, voltei pra cozinha. E a sineta começou a tocar de novo. Aí esse meu amigo virou pra mim e falou, cara, a pessoa que tava assistindo TV deve estar puta. Disclosure, a gente os dois são messiânicos, né? E então espiritualistas e tal. E aí eu falei, cara, não é só ignorar que vai ficar de boa. Só que nisso, a luz da cozinha onde a gente estava começou a piscar. Aí terminei de lavar a louça, a gente voltou pra sala e a luz da sala começou a piscar. Nossa. E a da cozinha estabilizou. Andando aí eu pela comecei casa. eu comecei a ficar preocupada. Aí a gente ficou na sala mais um tempo, eu desliguei a luz. Eu tava assim, tranquila, né? Uhum. E aí depois a gente ficou com fome e foi fazer comida de novo. Aí quando eu tava na cozinha, a luz da cozinha voltou a piscar. Nossa. Aí eu virei puta da vida e falei, o que quer que seja você, quem quer que seja você, o seu tempo aqui acabou, você tem que ir embora. E tipo, no meio da cozinha, a louca falando sozinha. Sim. Aí a luz estabilizou. Por 5 segundos. E aí ela apagou totalmente. Nossa. Aí eu virei pra ele e falei, eu vou embora agora. Não, eu falei, mentira. Eu falei, a gente vai. Avisa tua mãe que você vai dormir aqui. Coragem agora. batendo. Maravilhoso. Avisa tua mãe que tu vai dormir aqui. Aí ele, tá bom. Aí ele pegou o telefone, já tava falando com a mãe dele, né? Que é tipo uma grande amiga minha também. Uhum. E aí a sineta voltou a tocar. Nossa. E a gente começou a ficar muito preocupado, porque, tipo assim, não tava só sendo uma pequena manifestação, né? Tava tomando já uma certa proporção. Sim. Aí eu falei, cara, a gente tem que ir embora, que não sei o quê. Isso aqui tá muito esquisito, eu tô começando a ficar eu tava ficando toda arrepiada, ficou muito frio. Aí eu saí correndo e fui pro quarto fazer minha mala de roupa, assim. Eu vou dormir em algum lugar hoje, foda-se, vou para algum lugar. Aí ele veio atrás de mim, bolado. Rafaela, você viu o filme de terror mais do que ninguém. Você sabe que nesses momentos não se separa, que não sei o quê. Eu sou gorda, eu vou morrer primeiro. E começou o drama. Aí, nisso, tipo assim, as coisas começaram a ficar mais assim, agitadas na casa, né? Ele, que não era uma pessoa muito sensitiva, começou a sentir calafrio, começou a sentir frio. Ele falava, a gente tem que ir embora, e a gente não é bem recebido aqui, que não sei o que lá. E eu estava morando naquela casa, né? Só lembrando disso. E aí, num belo momento, a gente resolveu realmente sair. Eu saí, fui dormir na casa de uma amiga. E aí, no dia seguinte, eu comentei com o responsável, né, da unidade religiosa que eu frequento e tal. Aí a gente reuniu um grupo de jovens, assim, uns 2 dias depois, para fazer uma limpeza nessa casa. Vale lembrar que eu fiquei 2 dias dormindo nessa casa sozinha. Carregadíssima, né? Não, foi aí que eu aprendi o esquema do fone de ouvido, tá? Aí, ó. Judou.
Aí fomos né? Eu e mais, acho que 4 jovens pra casa. E a gente ia fazer tipo um ritual de limpeza, né? Que consiste realmente na limpeza da casa, distribuição de flores, troca de jorei, que é uma prática da nossa igreja. Conheço, sim. Aí a gente tava lá, e aí na hora que começou a limpar a casa, a coisa começou a ficar pesada. Por quê? Nessa casa tinha um cômodo em que ninguém frequentava. E eu esquecia que ele existia. E era o ateliê onde essa senhora pintava. Nossa. E aí um deles, ele já vinha de uma crença kardecista, falou, vamos colocar um copo de água aqui, porque, né, parece que se faz bolha, parece que o lugar tá com energias muito negativas e tal. E aí a gente vai limpando a casa. Aí tá, a gente se dividiu, uma galera foi pra cozinha, uma galera foi pra sala, eu fiquei com esse espiritualista e mais um limpando os quartos, inclusive o quarto dessa senhorinha. E teve um momento em que eu tava limpando, acho que eu tava passando pano no chão, que eu parei, eu gelei. Nossa. E aí, tipo, o espiritualista e mais um também pararam. E aí ele virou pra mim e falou, onde é que ela tá? E eu tava de costas. Nossa. Eu falei, ela tá entre vocês dois. E assim, cagadíssima. Ela tá entre vocês dois. E quando eu virei, o braço direito de um e o esquerdo do outro que estavam perto, eles estavam todos arrepiados. Nossa. Assim como as costas. Então ela tava ali mesmo, sabe assim? Se você acredita nessas coisas, ela tava ali. E aí eu comecei a chorar. Com muita dor. Assim, sabe? Tipo, tava muito agoniada e tinha muita coisa querendo sair. Não era medo em si, né? Eu na hora não julguei como medo, era uma frustração muito grande. Era uma dor física, tipo uma ansiedade, assim? Era, o meu corpo começou a doer muito, tipo, acho que contraiu tanto que eu comecei a doer, começou a doer muito. E aí eles gritaram pra outra galera que tava lá e tal. E aí eu falei assim, a gente acabou o quarto dela agora, a gente vai pra sala, porque aqui não dá pra ficar. Nossa. E aí, beleza. A gente foi, continuou, terminou a limpeza, me acalmei. E a gente resolveu fazer um lanchinho, né? Isso já devia ser umas 3 horas da manhã, porque a gente foi fazer isso de noite. Melhor horário, claro, né? Pra fazer sempre meia-noite, ou de noite. Pô, a gente ficou lá muito tempo, a gente começou cedo. E a casa não era grande. Entendi. Mas aí a gente tava sentado na cozinha, né? Onde tudo tinha começado há uns dias atrás. A gente tava comendo. E aí apagou a luz. Só da cozinha. De novo, lá vai a luz da cozinha, meu Deus. Aí eu comecei a chorar e falei, não, eu não quero ficar aqui. Porque assim, podia ter sido, sei lá, qualquer coisa na iluminação nesse momento. Só que eu já tava tão de saco cheio daquilo, daquele sentimento de estar sendo observado e tal. E aí eu fui dormir na casa de um deles e eu tive um sonho muito estranho naquela noite, né? Eu sonhei que eu tava do lado de fora da casa e eu tava vendo, né? Porque como a sala é de vidro e dá pro jardim, eu tava no jardim. E eu olhava pra dentro da casa e eu sentia muita raiva, muita raiva. Nossa. Assim, sabe, aquele negócio impalpável, né? Tipo, eu vou matar um deles. Sim. E aí eu acordei no dia seguinte, tinha outros compromissos, fui pra igreja. E quando eu cheguei na igreja, o responsável da unidade me chamou na sala dele e falou, cara, então, a gente precisa conversar. Eu tive um sonho horroroso com você essa noite. Nossa. E aí ele me descreveu exatamente o mesmo sonho que eu tive. Cara, que doideira. Sem nunca ter estado na casa. Nossa, que doideira. Ele sonhou que te via do lado de fora com raiva? Que ele tava do lado de fora e ele tava com muita raiva do que tava acontecendo lá dentro. E lá dentro tava todo mundo limpando. E aí eu falei com ele, falei, cara, foi o mesmo sonho que eu tive. Aí ele fez umas ligações e me tirou da casa pelo final de semana. Nossa. Pro resto da semana, né? Me botou numa casa de uma outra membro da igreja e tal. Aí ela voltou de viagem. E assim, o que eu não falei ainda, né? Sobre a questão
da filha dela ter falecido de câncer na cama onde eu tava dormindo. Ah, tranquilidade. Paz, confia que vai dar bom. Confia Vai que vai dar dar bom. bom. E ela sempre me falava muito assim: nossa, você parece muito com a minha filha. O jeito de você falar, o jeito de você pensar, as coisas que você faz, tipo, você desenha, né? Eu falei, eu tô desenhando, assim, sabe, brincando. Ela falou, minha filha também. E ela começava a mostrar os quadros que a filha dela pintava. E ela passava muito tempo no ateliê, né? Que era aquele canto da casa. Quando a gente foi tirar o copo era água e bolha, era bolha pura, né? Uhum. Então, assim, e ninguém se atreveu a limpar aquele quarto. Ninguém se atreveu a ficar naquele quarto mais de 1 minuto, mais do que necessário pra pegar o copo. Certo. E aí eu falei com ela, então a gente vai começar a fazer algumas práticas aqui da minha religião pra a senhora poder, né, sei lá, recuperar o brilho, porque não sai mais de casa, tá intocada, tá triste, todo dia no café da manhã chorando. Uhum. E aí a gente começou, né? Aí começou a praticar a Ikebana junto, que é um arranjo floral. A gente lia ensinamento uma pra outra, misturava jorei nela e tal. Uhum. Aí nisso se passaram 4 meses. Certo. E aí o sobrinho dela vinha visitar ela um belo dia, né? E o sobrinho dela era um cara alcoólatra, era uma pessoa com uma energia pesada. E ele dormia na sala quando eu tava lá, né? Então, assim, e a minha janela do quarto também dava pro jardim, porque era uma casa baixa. Então, assim, era a sala de vidro, a porta de entrada e os quartos, né? Assim, olhando por fora. E aí ele, sei lá, eu tava no quarto vendo filme ou falando com alguém. Eu tava no telefone. E aí ele foi pro lado de fora fumar um cigarro. E, obviamente, né, parava quase na frente da minha janela, então dava pra escutar tudo. Uhum. E nisso ele acho que já tinha bebido alguma coisa ou outra. E aí eu tava no telefone e quando ele começou a falar, eu falei assim, não, peraí, segura aí que eu já te falo. Aí botei o telefone no Viva Voz, né, pra pessoa também poder escutar, porque eu não queria ser louca sozinha. Com certeza. E aí eu escutei ele falando assim, essa filha da puta acha que vai se criar aqui dentro? Nossa. Essa filha da puta acha que vai trazer felicidade pra essa velha? E assim, aí quando era filha da puta que ele me xingava era tranquilo, né? Tinha pior. Nossa. E aí ele ficava falando assim, eu vou acabar com ela, eu vou tirar ela daqui de qualquer jeito. Ela traz muita felicidade pra essa velha. Não vou deixar isso acontecer, não. Nossa. Que sinistro. E eu acabei saindo da casa por causa dele. Porque ele queria morar em Petrópolis, queria morar com ela, né? Que a mãe dele tinha falecido, alguma coisa assim. E aí ele ia ficar no quarto. A senhorinha me chamou pra conversar, tal, falou que o sobrinho dela precisava de algum lugar pra morar. E aí ela me pediu delicadamente, realmente delicada, muito fofa, chorou comigo e tudo, ela não queria me ver, me tirar de lá. Que fofa. E aí, quem é tão... Nossa, olha que bom. Aí ela falou que o sobrinho dela tava indo pra lá. E acho que, assim, depois ela ficou bem um tempo e depois ele não se mudou. De fato, ele deixou ela voltou a morar sozinha naquela casa. Porque ele fez que ia, mas não foi. Nossa. Só pra atrapalhar. Só pra acabar com a minha semana. Cara, muito boa essa história. Essa história é legal, assim. Agora. Depois de 8 anos, essa história é muito legal. Cara, depois de 8 anos de terapia, essa história é maravilhosa. Não, muito boa. Mas assim, eu tive que ter culhão, assim, pra ficar lá também, porque era uma energia muito obsessiva, muito pesada. Imagino que você devia sentir, né? Que você sente mais as coisas, assim. Imagino o quanto deve ser, tipo... cansativo ficar lá dentro, né? Era horroroso. Nossa, imagino. Depois que a gente começou a fazer as práticas e tal, acabou sendo mais fácil.
Certo. Assim, ficou mais leve, mas depois, assim, que ele começou a frequentar mais, porque da primeira vez ele foi e falou isso. Logo depois ele começou a vir mais vezes, enquanto eu morava lá ainda. Caramba. É. Sinistro. Bolado. Bolado. O que mais? Essa foi a última ou temos mais? Nossa. Deixa eu ver. Aquela, Não. pra fechar com chave de ouro. Pô, eu devia ter contado essa por último, então. Ah, não. Então vamos deixar essa por último. Aí, quem sabe, se a galera curtir mesmo, a gente abre uma segunda sessão. O que você acha? Ai. Eu vou falar aqui, vou deixar esse pedido aqui, então, agora aqui, galera, comentem no Spotify se vocês querem uma segunda sessão com a Rafaela, que eu sei que ela volta a gente pra fazer isso, enquanto foram vários assim, agora vai dar certo, não deu. Agora, dessa vez, você não tem erro. Não, hoje a gente vai, aí os dois. Então, não vai rolar. Acho que foi ontem, né? Acho que era pra ter sido ontem, né? Pois é. Então, galera, deixem aí nos comentários. E se vocês quiserem mais de Rafa, falem, Rafa, quero mais de você, vou deixar aberto assim, falem sobre a Rafa, deixem uma mensagem pra Rafa que ela vai ler tudo depois, prometo. Então, Rafa, dá seu tchau pra galera aí. Tchau, gente, muito obrigada por me aguentar aí não sei quanto tempo, mas se vocês gostaram das histórias, realmente façam o que ele pediu. E aí, quem sabe eu volto pra contar mais alguma. Uhul! Vamos torcer pela Rafa, gente. Gente, muito obrigado aqui. Como sempre falo, obrigado por terem ouvido até aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios. E claro, faz muito tempo que eu não falo isso, mas vamos lá. Boa noite e bons pesadelos. Eu queria ter falado isso. Não, então volta, pera. Gente, eu ia falar isso, mas não, a Rafa quer falar. Rafa, por favor, pode falar. Eu vou inserir isso tudo no áudio. Pode botar, Rafa, vai. Então é isso. Boa noite e bons pesadelos. Gostou da minha imitação? Tchau, gente.